Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Moradores de Planalto Serrano denunciam violência na região. Passageiros tiveram que andar a pé e no escuro porque ônibus foram impedidos de entrar no local. Bandidos fazem arrastão em pontos de ônibus de Vitória. Passaram por vários bairros roubando celulares. Apontaram arma para uma das vítimas. E hoje cedo, mais um passageiro foi surpreendido quando aguardava o coletivo. Casal é assassinado dentro de casa e o filho é encontrado sobre os corpos. A criança foi resgatada por parentes. O assassino arrombou a porta da casa e matou o casal a tiros e facadas. Ladrão de bicicleta aterroriza moradores da Barra do Jucu, em Vila Velha. Veja o que ele faz com a mulher sentada na calçada. Leva o celular e ainda agride a vítima. Tem um pedacinho de rua no meio dos buracos. E esse pedacinho é bem disputado, viu? Passar pelo bairro Valparaíso, em Cariacica, é uma tarefa difícil. Tem cratera que quase engole os pneus. Conselho Regional de Engenharia aponta problemas na segunda ponte. O laudo mostra que a falta de manutenção pode levar à interdição da via. Amigo do TN quer esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas. Será que a forma que ele trabalha está correta? O Conexão Justiça responde já já. Peças de cano de PVC ajudam no aprendizado das crianças. O sussurrofone amplifica a voz e quando os pequenos se escutam, falam mais baixo, corrigem pronúncia errada. O sussurrofone é usado em escola de Viana e já apresenta bons resultados. E você pode fazer em casa gastando R$3. Nós voltamos bem rapidinho. O TN começa com um flagrante de agressão em um ponto de ônibus. Para o assaltante, não bastou roubar o celular da vítima, ele bate na mulher. A cena foi registrada na Barra do Jucu, em Vila Velha. No bairro, o relato de vários moradores que reclamam da insegurança. O cara passou de bicicleta, a menina estava sentada ali na frente, soltou da bicicleta, empurrou ela, jogou ela no chão, ainda bateu nela e assaltou ela. Este caso que a dona Vera Lúcia contou aconteceu na última quarta-feira na Barra do Jucu, em Vila Velha. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram toda a ação. O homem na bicicleta aborda a jovem que tenta fugir, mas acaba sendo agredida. O bandido foge em seguida, levando um aparelho celular. Esta cena tem se tornado cada vez mais comum aqui na Barra. A dona Vera Lúcia é moradora do bairro há mais de 60 anos. Ela conta que hoje já tem medo de sair à noite. Sou nascida e criada aqui dentro da Barra. De noite eu não saio de casa. Eu tenho medo. A Barra do Jucu é conhecida por ser um bairro tranquilo, bucólico. Quem mora aqui acredita que os assaltos estejam sendo cometidos por pessoas de outras regiões. E o que não falta aqui são relatos. Muita gente já foi assaltada ou conhece alguém que tenha sido vítima. Já fui assaltada ali no Expressinho, 8 horas da manhã. Motoqueiro passou, viu a oportunidade, voltou, sentou no nosso meio e falou um assalto. Mostrou a arma, eu fiquei em pé e ele assaltando nós. Sentou, tirou chip, entregou nosso chip. Sei que levou ali quase 7 mil mesmo de celular. Fui aqui na pista, tentaram, né? Sair correndo. Não foi o correto, mas saí correndo. Mas a gente sempre ouve alguma coisa, sempre. Este daqui é considerado pelos moradores como um dos pontos mais perigosos aqui da Barra do Jucu. Esta pontezinha que dá acesso à praia. Por aqui só passam pedestres, motociclistas e ciclistas. Durante a noite, a iluminação aqui é bem fraca. Daí os criminosos se aproveitam disso para agir. A Barra acabou, não temos mais segurança nenhuma mais. Os assaltantes costumam agir sempre no início da manhã e assim que escurece. Eu mesmo já fui assaltado aqui, foi levado uma máquina fotográfica minha que custou R$900. Aqui o caos de segurança é precária. Os moradores alegam que a polícia faz rondas no bairro, mas acreditam que o efetivo poderia ser reforçado. Para melhorar isso aí é só com um efetivo maior. E a região 5 não tem um efetivo bom. Está faltando gente para trabalhar e fazer um trabalho preventivo. Olha, para quem conhece a Barra do Jucu, sabe que é um lugar tranquilo, bucólico,
não é? Nome aí Lembra de até músicas. Uma cidadezinha de interior, assim, de interior. Né? Mas olha o que está acontecendo. Todo mundo que foi entrevistado falou que sofreu com a insegurança. São vários relatos mesmo, né? E a gente viu aí a violência com que os bandidos estão agindo, sejam de bicicleta, de moto. É uma pena a gente escutar de uma moradora o que a gente ouviu aí, que a barra acabou. Não pode, né? Além disso, é uma covardia, né, a ação que fez com a menina ali. Olha, nós temos a resposta da Prefeitura, né, Ingrid? Da Polícia Militar, Desculpa, da Polícia Militar. A Polícia Militar disse que o efetivo foi ampliado desde janeiro. Afirma que o policiamento é feito com moto, bicicleta e a pé. Pois é, disse ainda que faz reuniões com a comunidade para otimizar a prestação de serviços. Então a gente pede um carinho maior da Polícia Militar para otimizar ainda mais, porque a gente ouviu aí muitos relatos de violência. Aumentar o número de policiais. Bom, moradores de Planalto Serrano denunciam a situação de insegurança no bairro. Ontem, passageiros tiveram que andar a pé e no escuro, porque os ônibus foram impedidos de entrar no local. Depois de um dia inteiro de trabalho e na volta da escola, esse grupo subiu o morro a pé e às escuras. Postes estão com as lâmpadas quebradas. Essa é a vida de morador que chega 10 horas, 11 horas em casa. Todo mundo subindo a pé. Os coletivos teriam sido impedidos de entrar no bairro por causa da violência, da briga entre gangues rivais, tráfico que impõe ordens. Nessa mensagem que circulou em grupo de WhatsApp, o alerta aos moradores. Fazer um comunicado, vocês que têm carro, quando vocês subirem o morro, por favor, abaixa o farol, abaixa esse vidro. A onda de violência no nosso bairro está muito grande. Os meninos estão enfurecidos, está constrangedor, eles estão parando todos os carros e estão revendo quem está lá dentro, porque diz que o pessoal do outro lado está subindo em carro diferente e está dando tiro neles. A situação anda tensa em Planalto Serrano desde a semana passada, depois que 2 traficantes foram baleados. Na última segunda-feira, voltou a ter tiroteio no local. A população tem medo. Durante o dia, até que a rotina segue normal, mas à noite, quem pode, evita mesmo sair de casa. Estudantes e trabalhadores que chegam depois das 9 da noite não se sentem seguros para circular nas ruas, de onde traficantes se sentem os donos. Como se sentir seguro nessa escuridão, né? E aquele áudio que a gente escutou também é assustador, desesperador. Quer dizer, quem não sabe que tem que abaixar um vidro de um carro ou que não pode entrar com determinado carro, vai sofrer as consequências, né? É humilhante para os moradores que moram nessa situação ter que sair do ônibus e ir a pé para casa de noite por ordem do traficante. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no jornal a situação lá no bairro da Penha, em que a polícia vai construir, não é? Pretende até o final do ano o DPM. Por que não faz isso nesses outros bairros? Fica aí a pergunta. Né? Já que Planalto Serrano vira e mexe, a gente está mostrando o toque de recolher, a ação dos traficantes, proibindo o morador de fazer as coisas, proibindo o morador de falar, o morador tem medo de falar. E um detalhe, nós recebemos a informação de um helicóptero da Polícia Militar que sobrevoa o bairro nesse momento à procura de criminosos. Um dos suspeitos estaria armado. Ainda não se sabe o motivo da ocorrência. E sobre a falta de iluminação nas ruas? Pois é, a EDP disse que o problema acontece por conta de ligações clandestinas na rede. A empresa prometeu mandar uma equipe para fazer uma inspeção e resolver a situação. Bom, marido e mulher assassinados dentro de casa em Vilagem do Sol, em Guarapari. Ontem, no final da noite, o casal foi morto a tiros e a facadas. A violência foi presenciada pela filha da dona de casa. A menina de apenas 3 anos foi encontrada no meio da mãe e do padrasto. Ela passou a noite entre os corpos. Estava, claro, em estado de choque. Os corpos foram encontrados dentro desta casa de apenas 2 cômodos. As vítimas são marido e mulher. Jean Carlos de Jesus, de 19 anos, e a mulher, Aline Ribeiro Cunha, de 22. Os 2 estavam dentro do quarto que teve a porta arrombada. As vítimas foram encontradas por um amigo. Em meio à cena de brutalidade, estava a filha do casal, de apenas 3 anos. A criança em estado de choque no meio dos pais. Estava com as carnes tremendo do corpo. Aí eu depois, né, que ela estava com a roupa toda encharcada de sangue, mas não falava nada, ela é muito de falar, mas ela não estava falando nada. Eu puxando assunto com ela e ela não queria falar nada. Ela estava estatalada, assim, tipo assim, neutra. De acordo com a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas, já que o casal era usuário. Jean foi morto com um tiro no rosto
e facadas nas costas. Aline foi esfaqueada nas costas. Pois é, mas se o casal tem envolvimento com o tráfico de drogas nessa situação chocante, quem está pagando é a filha de 3 anos, né? É uma crueldade. A menina de 3 anos vai falar o que provavelmente deve ter presenciado os pais sendo mortos. Olha que barbaridade isso. E às vezes a gente mostra casos assim horrorosos desse nível e a criança nem é poupada. Nesse caso foi poupada para viver esse trauma. Olha, o crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Guarapari. Nas últimas 2 noites, vizinhos teriam ouvido uma discussão entre Jean e uma outra pessoa. Os corpos foram encaminhados ao DML em Vitória. Uma coleção que não agrada ninguém. Quem passa na avenida principal de Valparaíso, em Cariacica, coleciona prejuízo nos veículos por conta das condições da rua. As crateras são muitas e enormes. Algumas chegam a engolir os pneus dos carros. Os moradores garantem que já são 6 meses convivendo com essa buraqueira e que os buracos surgiram muito antes da chuva. Entre um buraco e outro, até que tem um pedacinho de rua. Um pequeno pedaço disputado por carros, caminhões, ônibus e motos. A cena na Avenida Mariano Firme, em Valparaíso, em Cariacica, é daquelas que a gente não tem como descrever. Então, para aí um pouquinho e assiste. A situação dos moradores da Grande Caçaroca, Jardim Botânico, Castelo Branco, mais de 10 mil habitantes, dependendo de uma prefeitura que não tem condições de trazer um caminhão de brita para tampar um buraco desse, onde o tráfego de mão e contramão fica impedido de se passar, entendeu? Isso é impossível a prefeitura deixar a gente numa situação dessa. É o dia a dia nosso, é isso aí. Não tem estrada, pneu caro, imposto todos os dias, mas nós temos que trabalhar. Estamos aí. É uma coletânea de crateras enormes. Elas quase engolem os pneus dos veículos. Tem gente que já ficou agarrado nos buracos. Já presenciei, inclusive, carro que quebrou, né? Teve que ficar parado e chamar o reboque, chamar o mecânico, porque ele não conseguia passar. O carro ficou travado nesse buraco, quebrou, não sei dizer exatamente qual a peça, mas quebrou. É necessário ter cautela. Em certos casos, pensar bem se vale a pena correr o risco. Estudar a melhor maneira de passar por esse trecho. Enquanto o motorista pensa, a fila vai se formando. Aí atrasa a viagem de todo mundo. Péssimo. A viagem atrasa todinha porque os carros ficam todos parados aguardando um passar no buraco e outro não. E aí acaba atrasando a viagem e para o passageiro isso é péssimo também. Não adianta, já pedi prefeitura, já fiz requerimento e nada resolve. As condições do carro, o carro com um pouco mais de 1 ano de uso, está caindo aos pedaços já. Não só aqui, mas para cima e para baixo também tem. No início do bairro também tem cada uma gigantesca, tá terrível. É a Cariacica toda. Quando chove, meu Deus do céu, ninguém aguenta aqui não, entendeu? É muito buraco, entendeu? Vai lá em Jardim América para ver a coisa lá também como tá. Tá horrível, isso aqui dá uma vergonha. Tá difícil trabalhar aqui. Essa é a principal avenida do bairro Valparaíso aqui em Cariacica, que liga o município a Vila Velha e Vitória. São 6 meses convivendo com essa buraqueira toda. Os moradores garantem que os buracos surgiram antes mesmo da chuva forte. Ou seja, a qualidade do asfalto é das piores mesmo. O Daniel foi quem convidou a nossa equipe para ver de perto essa bagunça. Ele é motoboy e, como outros motociclistas, tem feito da calçada a rua para evitar cair de moto. Não só aqui, mas eu sendo motoboy, eu posso observar o seguinte. Em Cariacica, próximo ao terminal de Campo Grande, tem um bueiro aberto lá, tem uma boca de lobo, em frente ao terminal de Campo Grande também, tá? E de todos os municípios, Cariacica está o pior para se andar. Olha, eu posso prever, já estou vendo, Ingrid, eu não consigo acertar o número da Mega Sena, mas eu posso prever que a prefeitura vai falar em operação tapa-buraco.
Mas nesse caso aí, não é operação tapa-buraco, é juntar tudo, jogar fora e fazer uma coisa nova. Não, até assim, o nome Valparaíso, tudo que não combina é com paraíso, depois de tudo que a gente viu aí, né? Não tem nem como tapar buraco. E se a avenida principal tá assim, eu não quero nem imaginar como estão as outras avenidas, as outras ruas. Tem resposta, Prefeitura? Bom, a Prefeitura informou que uma equipe vai ao local nos próximos dias para verificar a situação. Lembrou ainda que mantém um cronograma de tapa-buraco e também de recapeamento asfáltico. Mas detalhe, a gente mostrou aí que essa buraqueira está muito antes da chuva, né? Pois é. A Prefeitura também diz o seguinte, a população pode fazer o pedido de reparo nas ruas ligando para a ouvidoria pelo telefone 162. Homem é preso acusado de violentar sexualmente a filha de 12 anos. Os abusos aconteciam quando ele ficava em casa com os filhos para a mãe trabalhar. O criminoso ainda agredia os outros filhos. Eles tiveram as solas dos pés queimadas com o isqueiro. O homem de 39 anos foi preso no bairro Industrial, em Vila Velha. A polícia diz que ele teria violentado a própria filha, que na época tinha 12 anos. Os abusos aconteciam quando o suspeito ficava em casa com os filhos. Segundo o delegado, a mãe trabalhava como salgadeira e não sabia o que estava acontecendo com a menina. Acontece que essa senhora trabalhava todo dia de 7 às 22 horas, ficava fora de casa. E nesse momento, então, ele se aproveitava dessa ausência materna, que estava trabalhando, para abusar sexualmente da própria filha, que tinha apenas 12 anos de idade. Então você tinha duas crianças, uma criança de 6 e uma de 8 anos em casa, ele retirava essas crianças do quarto, trancava a filha de 12 anos no quarto e praticava todo tipo de violência sexual contra essa filha. Foi a mãe da garota que denunciou o caso à polícia. A salgadeira soube dos abusos depois que a filha contou o que acontecia em casa para voluntários de um projeto social que ela frequentava. A prisão do suspeito foi determinada pela justiça no mês de agosto, mas ao saber que havia sido denunciado, o homem fugiu para Vila Velha. Ele alugou uma kitnet e de lá passou a mandar mensagens ameaçadoras para a própria família. Segundo o delegado, os irmãos da menina, que tem 8 e 6 anos de idade, também foram agredidos pelo suspeito. Todas as vítimas são filhos do casal. A mulher também era alvo da violência em casa. Ele mantinha toda a família, 3 filhos e a esposa, sob intensa violência física. Tem criança que tem lesões na boca, lesão na perna, lesão na sola do pé. Inclusive, ele chegou a queimar com isqueiro a sola do pé dos próprios filhos. Era um verdadeiro monstro que se aproveitava da fragilidade da esposa e dos filhos para, além de praticar o abuso sexual, agredi-las fisicamente. Um monstro, né? E a polícia prendeu pelo menos 60 pessoas em flagrante durante ações nacionais contra a pornografia infantil na terceira fase da Operação Luz na Infância, realizada hoje. Os trabalhos acontecem no Distrito Federal e em 22 estados, inclusive aqui no Espírito Santo. A ação é realizada pelas polícias federal e civil e foi replicada até na Argentina, em uma parceria entre países. Também nesta quinta, a Polícia Federal deflagrou a Operação Atalaia, que investiga os mesmos delitos. Entre os crimes identificados na operação estão o armazenamento, o compartilhamento e a produção de pornografia infantil, e as penas variam de 1 a 8 anos de prisão. Momento torcida para você. São vagas para almoxarife, analista de dados, assistente administrativo, babá, caixa, faturista, motorista, supervisor de loja e recepcionista. Cadastro no site psicoespaço.com.br. De fato, eles provocavam terror, matavam e expulsavam moradores do Morro da Piedade em Vitória. Estão na cadeia mais 2 envolvidos na morte dos irmãos Juan e Damião em março deste ano. 2 inocentes que perderam a vida para traficantes em guerra. Então, George, 3 acusados ainda estão foragidos. Entre eles, uma senhora de 70 anos, conivente com os netos traficantes. Ela passava informação sobre os rivais para que eles fossem executados. Josenilton Marcolino de Oliveira, de 32 anos,
e Jean Gaia, de 31, foram presos nesta quarta-feira no Morro da Capixaba, em Vitória. Este material foi apreendido junto com os acusados: 2 pistolas, uma espingarda, rádios comunicadores, além de munições e um alongador capaz de adaptar armas pequenas em submetralhadoras. Esses 2 coletes à prova de balas também estavam com os detidos, um deles da Secretaria de Justiça do Estado. Segundo o secretário de Segurança, Jean é apontado como o executor do assassinato dos irmãos Juan e Damião Reis, mortos no dia 25 de março no Morro da Piedade. Mais uma resposta firme das nossas polícias, Polícia Militar e Polícia Civil. Nós havíamos prendido quase todos os autores de homicídios praticados no Morro da Piedade. Existiam 3 foragidos. Prendemos um desses 3 foragidos que participou da morte, do homicídio, da execução dos 2 irmãos no Morro da Piedade no mês de março. Os 2 homens foram localizados depois de denúncias anônimas. Segundo a polícia, Jean seria do bairro São Benedito, em Vitória, e estaria escondido no Morro da Capixaba. Esse grupo, que já conhece muito bem aquela área, liderados pelo Sargento Campos, chegaram a essa edificação exatamente com as características. Avistaram Jean Gaia, que fazia a vigilância ali, estava com o colete armado, tentou se evadir, feita a abordagem, e aí havia com ele essa pistola, com o parceiro dele uma mochila, e aí a gente foi acabando encontrando todo esse material. Desde o assassinato dos irmãos Juan e Damião em março deste ano, a polícia já conseguiu prender 7 pessoas envolvidas com tráfico de drogas no Morro da Piedade. 3 acusados ainda estão foragidos, entre eles uma senhora de 70 anos. Essa senhora, ela é avó de 4 dos envolvidos e ela continuou morando no Morro da Piedade. A participação dela era no seguinte sentido: ela passava informação para os seus netos, que estão envolvidos nas mortes, sobre a localização dos criminosos rivais, para que a quadrilha dos netos fosse até o local ceifar a vida dessas pessoas, que levou à morte de 2 inocentes, os irmãos Juan e Damião. As investigações também apontam que Jean pode ser um dos homens que aparecem nessas imagens feitas por câmeras de vídeo monitoramento do bairro São Benedito no mês de outubro. Os criminosos aparecem ostentando armamentos pesados na rua. A polícia acredita que depois do flagrante, Jean tenha fugido do bairro para o Morro da Capixaba, onde foi localizado. Os indivíduos, evidente, aí ficam armados, temerosos de um ataque, de um possível rival encontrá-los. Desta vez, nesse caso, foi o caso da Polícia Militar, com auxílio evidente da comunidade, que nós, com todo o dever, temos que fazer de defendê-la, né? Esse auxílio hoje foi fundamental para que a gente tivesse sucesso e retirar um homicida, né? E pessoas de alta periculosidade. Os 2 homens ainda foragidos são Rafael Batista Lemos e Alain Rosário de Oliveira. A polícia pede ajuda da população para que denúncias sejam feitas pelo 181. A gente pede ajuda da imprensa para divulgar as imagens desses 2 envolvidos e da população para que ligue para o 181, sigilo absoluto, dando conta do paradeiro desses outros 2 envolvidos. Então tá aí, se você identificar um desses 2, ligue para o 181 e a gente vê aí mais 2 presos, não é? Somando aí 7 detidos que aterrorizavam aí o Morro da Piedade, a polícia agindo. A gente vê que quando a polícia trabalha com inteligência, trabalha com serviço de inteligência, consegue identificar, consegue prender, e a ajuda da população é muito importante. Você destacou bem, né? A ajuda da população, e além dos 2 que a gente mostrou aí que estão foragidos, tem a avó também que ajudava os netos aí nesse tráfico de drogas. Ela ajudava eles para denunciar os rivais, para que eles executassem os rivais. Uma senhora de 70 anos que também está foragida, e o secretário Newton pede ajuda de vocês aí para denunciar. E ele disse também sobre a construção do DPM no Morro da Piedade. A primeira fase de obras termina em dezembro e a partir daí o DPM começa a funcionar, que vai ser muito importante aí para essa região, né? Mais de 2.000 acidentes no estado em apenas 2 anos podem ter sido provocados por causa de práticas criminosas que adulteram eixos de carretas. Os criminosos aumentam a capacidade de carga dos caminhões de forma irregular,
provocando risco para quem trafega pela estrada. A carreta que provocou a morte de 23 pessoas em Guarapari em junho do ano passado estava com o eixo adulterado. A polícia investiga outros acidentes graves ocorridos aqui no estado. A parentes e amigos só restam a saudade e a revolta. Já se passaram 17 meses, mas o sentimento só aumenta. A falta que ele faz é muito grande, porque o meu pai, ele era assim, era o pilar da nossa vida, nosso tudo. Ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa assim que tinha sempre uma palavra amiga. O pai de Regimara, Reginaldo Marcelino, morreu no acidente rodoviário mais grave da história do Espírito Santo. Em junho de 2017, uma carreta carregada de granito tombou. O acidente envolveu um ônibus da aviação Águia Branca e 2 ambulâncias. Além de seu Reginaldo, outras 22 pessoas morreram. O pai da Regimara tinha 68 anos e voltava de São Paulo. Ele tinha costume de ir à capital paulista para comprar mercadorias e vender em Cariacica. Meu pai era como se ele estivesse pegando um ônibus aqui indo para Campo Grande. Ele fazia essa viagem por muitas vezes. Ele ia 2, 3 vezes por mês. Às vezes ele ia em São Paulo nem comprar alguma coisa para ele, só comprar alguma coisa para a gente. 201 mortes em 22 meses. Uma média de 8 vítimas por mês. A morte de seu Reginaldo e de outras 200 pessoas podem estar relacionadas à ganância. A ganância pelo lucro. A operação chamada de Raptores, feita pela Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público Estadual, desarticulou uma quadrilha que falsificava documentos de instalação de eixos de carretas e elevava a capacidade de carga transportada dos veículos. Por exemplo, carretas que contavam com 7 eixos passariam a ter 9. Carrocerias que foram fabricadas para suportar 100 quilos eram alteradas para receber 30 toneladas. Práticas criminosas que aumentavam as chances de tragédias nas rodovias. Para quem olhava o veículo, estava lá com 2 ou 4 rodas, olhava assim de um lado, ele colocava um eixo e mais rodas nesse veículo. E essa alteração aparente permitia que o veículo transportasse mais peso. Só que os demais componentes daquele veículo não eram adaptados ou adequados para poder suportar esse novo peso. Para a Regimara, que precisou reconhecer o corpo do pai por um exame de DNA, essa prática absurda, mesquinha, egoísta e criminosa já era esperada. Infelizmente nós vivemos num mundo que é assim. No Brasil a impunidade é muito grande, no Brasil manda quem tem dinheiro, infelizmente, e é assim. O resultado é esse, sofre sempre os mais humildes, mais carentes. Quem pagou com isso tudo? O meu pai. São mais de 2.000 acidentes no Espírito Santo que podem ter sido provocados por conta das práticas criminosas. Nós sabemos que o acidente com o veículo de Guarapari, eles tiveram adulterações. O acidente com o veículo em Mimoso, com o grupo de dança de Domingos Martins, nós ainda não tivemos essa confirmação, mas também passa por uma avaliação. É um trabalho que vai requerer muito mais participação e um tempo maior para análise de tudo que nós temos de documentação. Para a Regimara e dezenas de familiares ficam as lágrimas, a saudade e as lembranças. Na opinião pública, a pergunta: até quando? A gente fala, a gente chora, mas infelizmente do jeito que aconteceu comigo, vai acontecer com muita gente ainda, infelizmente. Pois é, a gente sabe que para que essa ganância se concretize, precisa aí de vários atores aceitarem participar desse conluio aí. No caso, né, os motoristas, as pessoas que fizeram, e a quadrilha tentou subornar funcionários do Detran aqui do estado e não tiveram sucesso. Então eles buscaram esse suborno aonde? Minas Gerais e Bahia e conseguiram. Então agentes eles fraudavam, públicos, né? Exatamente, fraudavam esses documentos, na verdade eram documentos legais, sim, mas fraudados, comprados. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal não conseguia identificar, porque era uma quadrilha mesmo que pensava em tudo, né? E aí a gente ouve uma vítima aí que resta, né, chorar, lamentar, sentir a saudade, e aumento de lucro para uns e dividindo o prejuízo da morte para outros. É muito triste. Pois é, a PRF e o Detran vão identificar os veículos que passaram por modificações. Então, e se apresentarem irregularidades, serão retirados de circulação.
Prejuízo em salão de beleza. O bandido invadiu o local que fica num centro comercial em Vila Velha. Primeiro, ele tenta entrar pela janela, não consegue e parte para a escalada do prédio. Arromba uma báscula, destrói o gesso e provoca o estrago. Quando as funcionárias chegaram para trabalhar, viram a bagunça e o salão todo revirado. Tá aí mais uma cena do que acontece durante a madrugada. É prejuízo atrás de prejuízo para comerciantes. Então, por favor, não deixem de denunciar esses criminosos que agem no calar da noite. A gente começou o TN falando de assalto a passageiro e acreditem, ontem à noite, trabalhadores que esperavam o coletivo em pontos do centro de Vitória foram vítimas de um arrastão. Os bandidos saíram roubando todo mundo, iam de ponto em ponto pegando celulares e carteiras. O arrastão começou na Avenida Vitória. Aqui, segundo testemunhas, os criminosos fizeram 3 vítimas que aguardavam pelo coletivo. Em seguida, os 3 bandidos foram para este outro ponto de ônibus, na Praça Princesa Isabel, no centro de Vitória. 4 pessoas tiveram celulares roubados. A saga dos assaltos terminou já na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao Palácio Anchieta. Aqui, os criminosos já faziam outras vítimas quando foram surpreendidos por uma viatura da Guarda Municipal que fazia o patrulhamento noturno na região. Eles foram presos em flagrante. Um dos criminosos conseguiu fugir. Com os 2 detidos de 17 e 19 anos, a guarda encontrou 8 celulares, 2 carteiras, um relógio e 2 armas de brinquedo. O Tribuna Notícias vem mostrando a onda de assaltos dentro dos coletivos. E a gente fica, com medo, Quem é que não tem medo? A qualquer momento, qualquer hora, eles não têm hora para assaltar. À noite, a gente não vê as viaturas circular, À noite aí é mais perigoso. Na manhã de hoje, outro caso. Segundo testemunhas, 2 homens em uma moto faziam um arrastão em um ponto de ônibus no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Uma policial que passava pelo local no momento do assalto conseguiu deter os bandidos. Os 2 homens foram encaminhados ao DPJ de Vila Velha. Olha, pelo visto está anunciado, todo dia vai ter assalto em ônibus ou arrastão em ponto. Então, desde o início da semana, eles estão fazendo isso. A gente ontem mostrou vários assaltos, 15 assaltos na Grande Vitória dentro de coletivos. E hoje a gente está vendo aí as cenas que a gente já falou aqui, que se repetem nos pontos de ônibus. É importante ressaltar, Ingrid, que a polícia está agindo, a gente está vendo que estão prendendo, os celulares estão sendo recuperados, mas o prejuízo psicológico fica para as vítimas. Então as pessoas já vão para o ponto de manhã para o trabalho já com medo. Isso pode desenvolver doenças psicológicas. Sim. Vamos lá, a resposta da PM? Informou que o policiamento preventivo é realizado 24 horas no centro de Vitória. Além disso, há ações diárias, como os pontos base na Praça Costa Pereira e Praça 8 e abordagens a coletivos, veículos e pessoas em via pública. Bom, e a PM ressalta que em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, a população deve ligar para o 190. O Conselho Regional de Engenharia aponta problemas na segunda ponte, o que pode levar à interdição da estrutura. Pois é, peças importantes estão em péssimo estado de conservação. A segunda ponte é um dos principais acessos à capital do estado. As ferragens estão expostas em alguns trechos. Rachaduras também demonstram a necessidade de manutenção da ponte. Isso sem falar no mato que cresce às margens da pista. Problemas que, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, comprometem a estrutura. Peças importantes estruturais com desagregação do concreto, armaduras expostas com avançado estágio de deterioração e que requer ações que repare a ponte e estanque esse processo de deterioração dela. O problema já vem sendo denunciado pelo CREA desde o final do ano passado. De lá para cá foram adotadas apenas medidas paliativas, como a pintura do parapeito, por exemplo. Mas olhando por baixo da segunda ponte, dá para ver o desgaste provocado pelo tempo. A segunda ponte completou 39 anos no mês passado. A estrutura começou a ser construída em 1970, mas só ficou pronta em
1979. Logo no primeiro dia de inauguração, os motoristas já reclamavam da falta de sinalização na pista. Hoje, a preocupação dos motoristas é com as condições da ponte. Seu Sebastião, por exemplo, passa por ela com frequência e sempre fica preocupado. O problema é o trânsito, né? Trânsito e buraco lá embaixo, entendeu? E ela trepida também. O problema é que ela já precisa realmente de uma vistoria. A segunda ponte é um dos principais acessos para quem vem de Cariacica, Viana e de algumas regiões de Vila Velha. Por aqui também passam cargas que vão para o Porto de Vitória, o que movimenta a economia capixaba. O CREA descarta o risco de a estrutura desabar, como aconteceu no mês de agosto em Gênova, na Itália. Uma tragédia que tirou a vida de 37 pessoas, mas afirma que alguma providência precisa ser tomada. Eu não diria que ela vai vir a ruir, mas ela pode ter uma deformação que torne perigosa o trânsito, né? Agora imagine o caos que vai ser se essa ponte precisar ser interditada. Eu acho que seria o cúmulo, né, da irresponsabilidade, os gestores da ponte deixar a ponte chegar a essa situação. Na semana passada, um dos principais viadutos da cidade de São Paulo cedeu e deu um nó no trânsito do município. O incidente chama a atenção para a necessidade de políticas públicas de prevenção para esse tipo de problema. É preciso ter manutenção, né? Senão os agentes naturais e o próprio uso dessa obra de engenharia pode levar a um encurtamento da sua vida útil, né? Olha, o DENIT disse que conhece todos os problemas da segunda ponte e tem monitorado as evoluções, inclusive as apontadas pelos engenheiros do CREA. Afirmou que uma empresa já analisou o que precisa ser feito e ressaltou que não há previsão para início das obras de restauração, mas a manutenção de rotina é feita. Um aparelho simples de fazer que parece um brinquedo e que tem ajudado muitos alunos em Viana. Você já ouviu falar do sussurrofone? É uma ferramenta de ensino que ajuda no aprendizado das crianças, principalmente na leitura e no controle do volume da voz. Ficou curioso? Então conheça o sussurrofone na reportagem de Bruna Maria e Cristiano Mauri. 2 joelhos e um pedaço de cano. Esses são os materiais necessários para fazer uma ferramenta de ensino para crianças. E elas aprovaram o novo brinquedo. Sussurrofone. A gente fala e escuta a própria voz. A voz melhorou. A gente lê melhor. Os caixinhos de Cecília. Trabalha o racismo e a identidade negra. Como o sussurrofone foi criado, foi melhor para mim. Porque é legal, você pode ler, ouvir sua própria voz. O sussurrofone está nas mãos de cada um dos alunos desta turma na Escola Municipal Marcílio de Noronha, em Viana. A professora Nadir descobriu este novo método para contribuir com o aprendizado das crianças e resolveu testar. Eu trabalho em outra rede, né, na escola estadual, e lá sim tem alguns alunos com dificuldade, então a gente fez somente para aqueles alunos que estavam com dificuldade. Então, assim, essa ideia, né, de uma professora do Mato Grosso, né, e deu certo lá. Como eu tinha alunos aqui com dificuldade, eu quis inserir essa metodologia aqui também na minha sala de aula. A diretora da escola contou que a proposta foi muito bem-vinda. Mesmo com um bom trabalho da professora Nadir, os alunos apresentavam algumas dificuldades e com o sussurrofone, tudo melhorou. Ele tem que prestar atenção nas palavras, de como falar, de como pronunciar a palavra. E então ali ele percebe que ele está falando errado, ele está lendo errado. Leu a palavra e não saiu aquilo que estava desejando, então a professora pede para retornar. Então está dando resultado. A lógica do sussurrofone é bem simples. Ao segurá-lo, assim mesmo como um telefone, o som que sai da boca da criança vai direto para o ouvido. Assim, ela pode se ouvir e perceber algum erro de fala e até mesmo controlar o volume da voz. E quando a criança coloca ele no ouvido, como eu estou colocando agora, o que acontece? Amplifica o som, a criança consegue perceber melhor o som, a própria voz, é como se houvesse um retorno melhor e ela percebe os erros que ela tem de fonemas. E assim, as próprias crianças se aprimoram usando o sussurrofone durante as aulas. Geralmente, quando tem várias crianças lendo ao mesmo tempo, uma acaba atrapalhando o outro. Principalmente se essa criança tiver alguma dificuldade em concentração, tiver dislexia,
Então, o que geralmente os professores fazem? Dá um desse para cada criança, eles vão lendo, né, em um tom normal e, como cada um está com o aparelho, um não atrapalha o outro. Amplifica o som sem atrapalhar. Isso ajuda bastante. Gente, invenção simples, barata, melhora a letra das crianças, faz elas falarem baixinho, é tudo de bom. Que massa, né? Podia levar também algumas famílias que tem uma gritaria, né? Não já é? que ajuda a falar mais baixo. Botar uns adultos para falar no sussurrofone. Vou dar para minha mãe esse sussurrofone. Tô brincando, hein, mãe? Olha, para saber mais sobre o sussurrofone, que peças usar, como montar, basta pesquisar na internet. Tem vários vídeos ensinando a fazer. Acho que tem muito adulto que vai pesquisar, não para criança, viu? Detalhe, você precisar também apenas de 2 joelhos de cano de PVC que custam em média R$3 nas lojas de material de construção. R$3. Muito legal essa ideia, hein? Olha a fila para o Carnaval 2019, hein? Começou a venda de ingressos para arquibancada, mesas e camarotes no Sambão do Povo e tem novidade na programação. Ano que vem serão 3 dias de desfile, 21, 22 e 23 de fevereiro. Na quinta-feira, desfilam as escolas do grupo de acesso. Na sexta, as do grupo A. E no sábado, o grupo especial. Tá aí uma pequena fila, né? Os ingressos de mesas e camarotes são vendidos no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, Vitória. Detalhe, só até amanhã. O atendimento é de 10 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos de arquibancada podem ser comprados exclusivamente pelo site blueticket.com.br. O preço é a partir de R$22 a inteira. O combo para os 3 dias custa R$110 a inteira. Os direitos trabalhistas geram muitas dúvidas. Um amigo do TN quer saber se a forma com que ele trabalha na empresa está correta. Esse é o assunto do Conexão Justiça de hoje. Afinal, o empregado pode ter a carteira assinada numa função e exercer outra? Marcele Altué responde. O Célio quer saber. Trabalho em uma metalúrgica na fabricação de exaustores e por isso mexo com solda também. Mas a minha carteira é assinada como auxiliar de serviços gerais. Isso tá certo? Célio, no direito do trabalho há um princípio que rege todas as relações. É o chamado princípio da primazia da realidade. O que é isso? O que vale é o que acontece na prática. Não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Se na realidade ele atua como soldador, essa função é que deveria estar anotada na carteira de trabalho dele. A função exercida pelo empregado deve ser a que está anotada na carteira, porque há regras de proteção ao trabalho. A atividade de soldador é uma atividade insalubre. Então eu preciso de usar determinados tipos de equipamentos de proteção individual para que esses riscos da insalubridade sejam mitigados. Ou seja, para reduzir o risco dele, né? Porque ele trabalha exposto a condições que não são condições adequadas de trabalho. Além disso, o piso salarial de soldador e de auxiliar de serviços gerais são diferentes. E ainda, o soldador possui regras específicas para a aposentadoria e para alguns benefícios também. Como soldador, se tivesse anotada essa função certinha na carteira de trabalho dele, com o CBO, né, que é o Código de Ocupação Brasileiro de Atividades, ele poderia até ter um tempo de aposentadoria reduzido por se constituir uma atividade insalubre, receber adicional de insalubridade, o percentual seria determinado por uma eventual perícia, geralmente é o técnico de segurança do trabalho que vê isso, se há insalubridade ou não na atividade, qual é o grau, que ela tem um grau mínimo, um grau médio e um grau máximo. E o trabalhador que trabalha sob essas condições tem direito ao adicional. O trabalhador pode recorrer à justiça levando testemunhas para ter a função corrigida na carteira de trabalho. Se ficar comprovado que ele trabalha mesmo como soldador e não como auxiliar de serviços gerais, terá direito a receber valores que não foram pagos. Vai receber todas as diferenças salariais de todo o período, o juiz vai mandar pagar o piso. Ele vai receber a diferença entre o que ele já recebeu e o que seria devido do piso da categoria,
reflexo de INSS, de FGTS, reflexo em férias, em 13º. O Célio ainda pergunta: muitas vezes meu patrão quer que eu faça serviços fora da empresa, como cavar buracos para construção de casas e limpeza de terrenos. Eu sou obrigado a fazer isso? Se for uma atividade que não se relaciona com um contrato de trabalho dele na empresa, não poderia. Cavar buraco em local que não é empresa, se o trabalho dele tem que ser desenvolvido internamente, então ele está pedindo para esse funcionário fazer um trabalho que não se relaciona com a empresa e num ambiente externo que não tem relação com o trabalho, em tese ele não deveria pedir, não. Tá aí, dúvidas respondidas, né, Célio? O direito do trabalho gera muitos questionamentos mesmo. Obrigada pela participação, que com certeza ajudou muita gente também. Você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente, hein? No conexãojusticatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 22 de novembro. Leitão da Silva e BRT são prioridades do novo governo. Aqui na foto principal, Flamengo, emoção até o fim. Estado antecipa abono e 90 mil servidores vão receber no dia 7. 70 novidades nas revendas. Bandidos obrigam ônibus a parar, saqueiam passageiros e atiram em PMs. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, Lucas Neto em Vitória. Genérico do Viagra bate recorde de vendas. E surfista cego com cão-guia é barrado em voo. A seguir, a insegurança no comércio. O bandido chega como quem não quer nada, arromba a loja e leva objetos e dinheiro. Você vai ver já já, agora 12h33. Eles agem da mesma forma. Chegam como quem não quer nada durante a madrugada, arrombam os estabelecimentos e levam objetos e dinheiro que encontram pela frente. As imagens da pizzaria mostram a ação de um deles. Nesse arrombamento, roubaram dinheiro, equipamentos e até uma televisão. Os ladrões de Santa Maria de Jetibá invadiram pelo menos 5 lojas nos últimos 2 meses. Agora estão na cadeia Ederson Nogueira, o esquerdinha, de 24 anos, e Everaldo Brito, o totó, de 30 anos. Os dois já estão no presídio de Viana. Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência e até amanhã às 11h45. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.